Mas o Evangelho é letra morta para os que vivem fora de sua influência, e é muito mal praticado por um número incalculável de católicos. Com isso, reformar-se-ão a si mesmos, santificarão as suas famílias e as suas diversas relações, e terão assim contribuído na sua esfera a levar a sociedade a Jesus Cristo, que é para ela, assim como para o indivíduo, o caminho, a verdade e a vida. São Paulo, diz São Francisco de Sales, quer que as mulheres piedosas, e é preciso dizer-se outro tanto dos homens, vistam-se com roupas decentes, adornando-se com pudicícia e sobriedade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Filomena, São Francisco de Sales, nosso Pai Seráfico São Francisco, Santo Antônio, todos os anjos e santos do Senhor. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bom exemplo. Segundo o dizer do apóstolo, todo cristão é obrigado a dar o bom exemplo ao próximo no que é para sua edificação. Com o rebaixamento geral dos costumes e enfraquecimento dos princípios, essa obrigação impõe-se hoje com novo vigor a quem quiser trabalhar para a vinda de Jesus Cristo. Deve, sobretudo, obrigar ao terceiro, cuja vocação é ser no mundo um cristão modelo e, se nos é permitido dizer, uma aplicação viva das regras do Evangelho. Sem dúvida, a regra da ordem terceira trata primeiro que tudo do homem interior, mas também requer que o exterior seja a imagem fiel de um interior modelado sobre a imagem de Jesus Cristo, que é, por excelência, o homem afastado do mundo e consagrado a Deus. Ora, o terceiro dará bom exemplo, se for fiel às prescrições de sua regra, prescrições que determinam e fixam com precisão o procedimento no serviço das coisas deste mundo e nas relações com o próximo. Antes de entrarmos nas minúcias, importa notar que não há nada nas regras franciscanas que não esteja no Evangelho. Mas o Evangelho é letra morta para os que vivem fora de sua influência, e é muito mal praticado por um número incalculável de católicos. Ora, promulgando a regra da ordem terceira, adaptada para as necessidades das multidões, fez Leão XIII com que uma nova promulgação dos preceitos do Evangelho, cujo guardião infalível e apóstolo é o Papa. Os terceiros devem, pois, ter todo este cuidado e toda esta glória em se conformar melhor com o Evangelho pela ordem terceira. Com isso, reformar-se-ão a si mesmos, santificarão as suas famílias e as suas diversas relações, e terão assim contribuído na sua esfera a levar a sociedade a Jesus Cristo, que é para ela, assim como para o indivíduo, o caminho, a verdade e a vida. Lemos na Constituição Misericors Dei Filhos: os membros da ordem terceira devem abster-se de tudo que parecer-se luxo e requintes de elegância. Cada um, conforme a sua disposição, seguirá as regras da modéstia. São Paulo, diz São Francisco de Sales, quer que as mulheres piedosas, e é preciso dizer-se outro tanto dos homens, vistam-se com roupas decentes, adornando-se com pudicícia e sobriedade. Ora, a decência do vestuário e dos outros ornamentos depende do material, da forma e do asseio. Quanto ao material e ao feitio da roupa,
Considera-se o decoro nas diversas circunstâncias de tempo, de idade, de qualidade, de sociedade, de ocasião. Quanto à limpeza exterior, ela representa de algum modo a honestidade interior. Sede asseada, Filoteia. Nunca tenhais nada em desalinho e mal arranjado no vosso trajar. É desprezar aqueles com quem se conversa, apresentar-se com trajes desagradáveis. Mas evitai afetações, vaidades, curiosidades e ornatos. Procurai sempre, na medida do possível, a simplicidade e modéstia, que é, sem dúvida, o maior ornamento da beleza e a maior desculpa da fealdade. Na sua regra para os irmãos menores, obrigados por vocação a uma pobreza muito especial, depois de ter determinado o feitio e a qualidade do vestuário que deve ser de tal natureza que o asseio não seja incompatível com a roupa da estamenha, não seja acrescenta o Santo Pai Seráfico. Aviso a meus irmãos e exorto a não desprezarem e não julgarem as pessoas que vivem vestidas com luxo, cores vistosas, e que são exigentes nas comidas e bebidas, mas antes julgue-se cada um a si mesmo e despreze-se. Os terceiros podem se aproveitar dessas palavras que ainda não lhe têm sido dirigidas, nem por isso manifestam menos o espírito do seu Pai. Terceiros zelosos, cheios de azedume e ideias acanhadas, não suportam que se ultrapasse o limite da pobreza e a simplicidade que eles determinaram. Não querem ver aquilo que seria luxo para a sua condição. É apenas decência para a condição de outra. Que, julgando pelas aparências, acusam de ser mundano aquele que talvez seja mais desprendido de tudo e mais pobre diante de Deus do que eles próprios. Talvez essa pessoa seja a primeira a lastimar no seu coração as circunstâncias que a obrigam a certos requintes de elegância, a que se sujeita muito contra a vontade. E mesmo quando sejam idênticas as condições, podem ser tão diversas as circunstâncias, diversas pelas diferenças de marido, de estado, de relações, etc. Cada um julgue e despreze-se a si mesmo, diz o nosso Pai Seráfico. Seja este o proceder dos terceiros, quando, comparando-se com os outros, ou comparando os outros entre si, fizerem apreciações desaprovadas pela verdadeira pobreza que deve ser seráfica, isso é, temperada pelo amor fraternal. Os terceiros devem evitar, com máxima vigilância, as danças, espetáculos perigosos e banquetes dissolutos. Devem, pois, fugir, como da peste, das companhias perigosas, sobretudo quando a intimidade da mesa, junto ao calor da conversa, provocar nas salas superaquecidas discursos sobre a fé e bons costumes discursos que a fé e os bons costumes desaprovarem. Sob o pretexto de que não receiam mais os arrebatamentos e as ilusões da mocidade, não se esqueçam da sentença de nossos livros santos, que estigmatiza a presunção a que a natureza de convivência secreta com o mal poderia levá-lo. O que ama o perigo perecerá nele. Foge, filho, do pecado como à vista de uma cobra. O que dizer-se dos jogos de azar, cujo atrativo inocente não é mais do que o lucro e sim uma prática ilícita, uma paixão, uma necessidade, um alimento de cobiça febril? Os jogos, ruína de tantas fortunas, fonte de tantas lágrimas para tantas esposas, fonte de miséria para os filhos nascidos na opulência e que não serão condenados a mendigar o pão a vida toda, porque o pai desnaturado deixou-se arrastar a um quarto de hora de prazer. Estes jogos, condenados pela razão, estigmatizados pela fé, como poderia um terceiro permitir-se a sua prática? Um discípulo de São Francisco, que faz profissão de ordem, de mortificação, de desapego, de comedimento de tudo,
O grande rei São Luís, sabendo que o conde d'Anjou, seu irmão, e Messer Gaultier de Nemours jogavam, levantou-se e, apesar de estar bem doente, foi cambaleando à sala deles, e chegando aí pegou na mesa alguns dados e uma parte do dinheiro, atirou-os pela janela ao mar, ficando furioso com eles. A santa e casta Susana falou a Deus de sua inocência. Vós sabeis, ó Senhor, que nunca conversei com jogadores. Os espetáculos perigosos não devem tentar o terceiro, que está seriamente resolvido a praticar o Evangelho. Ele sabe que, em nossa época, o teatro, eco de uma literatura materialista e de costumes públicos clamorosamente opostos ao Evangelho, é em geral corrompido e corruptor, que, não existindo o perigo, talvez na peça que se represente, todavia aí existe muitas vezes, fascinador, irresistível, nessa sociedade de tanta gente vestida com pouca decência e com pouca vista, que sabe que a igreja sua mãe estaria de luto. Intenções equívocas, que aí vão para verem e serem, que a religião é perseguida, que é Jesus Cristo, seu bem mestre e amado, arrastado às gemônias. Também ele se absterá de ir ao teatro, quando for possível, como se absteria de alimentos que julgasse poder envenenar o sangue. O que dizer das danças? As danças e bailes, diz São Francisco de Sales, são por natureza coisas indiferentes, mas, na maneira comum como se faz esse exercício, é bastante inclinado para o lado do mal e, por conseguinte, cheio de perigo e de risco. São sempre, por conseguinte, à noite, o que facilmente leva a acidentes graves, uma matéria já de si muito suscetível de mal, e obrigam a prolongadas vigílias, depois das quais se perdem as manhãs dos dias seguintes e, por conseguinte, o meio de as dedicar ao serviço de Deus. Numa palavra, é sempre loucura mudar o dia em noite, a luz em trevas, vaidade e a porfia. Boas obras em folguedos. Cada um leva ao baile a vaidade, e a vaidade é uma tão grande disposição para as más afeições e para os amores perigosos e censuráveis, que são facilmente engendrados pelas danças. Eu digo das danças, Filoteia, o que dizem os médicos dos cogumelos. Os melhores não prestam, e eu vos digo que os melhores bailes não são nada bons. Vamos prevenir aqui uma objeção. Há na sociedade pessoas animadas de boa vontade, que apreciam a ordem terceira e quereriam entrar para ela, mas imaginam que seriam excluídas por causa de certas toaletes que são obrigatórias na posição que ocupam, ou então por causa de certos bailes ou espetáculos aos quais não podem deixar de assistir por motivos sérios. Diremos então a essas pessoas que a ordem terceira não exige delas senão uma piedade seriamente compreendida e praticada. E nas ocasiões em que a prudência cristã as obrigar a assistir um espetáculo ou uma dança, a fim de serem a proteção e o anjo da guarda do marido, de um filho ou de uma filha, não será a regra que as proibirá de lá irem. É preciso, entretanto, confessar que, nesse terreno de exceções, o passo é escorregadio, e que é fácil tomar-se gosto inconscientemente, supondo-se tratar de uma obrigação autorizada. A essas pessoas diremos que consultem um homem de juízo e sensato e que procedam de conformidade com a decisão dele. Sobretudo, dirijam-se ao Senhor com oração fervorosa, para que ele renove em seu favor, se for necessário, o milagre dos 3 israelitas na fornalha, transformando-lhes a chama devoradora em um orvalho de graças. Eu fui consolado, diz São Francisco de Sales, lendo na vida de São Carlos Borromeu,
que tinha condescendências com os suíços em certas coisas para as quais ele era, entretanto, muito severo, e que Santo Inácio de Loyola, sendo convidado a jogar, aceitou. Quanto a Santa Isabel de Hungria, ela jogava e dançava às vezes, quando estava em reuniões festivas, de nenhum interesse para sua devoção, mas a tinha tão enraizada em sua alma que, à semelhança dos rochedos que circundam o lago de Ried e que crescem, apesar dos batidos das vagas, assim crescia a devoção dela no meio das pompas e das vaidades, às quais expunha a sua condição. Os grandes fogos propagam-se com o vento, mas os pequenos apagam-se se não forem resguardados. Os terceiros não devem deixar em suas casas livros e jornais que possam de leve prejudicar a virtude e proibirão a sua leitura aos seus subordinados. Caros terceiros, tende todo o cuidado em conformar-vos com esta recomendação de vossa regra, que nunca um mau livro, seja ele qual for, passe a soleira de vossas casas. Um mau livro, tolerado em vossa casa, que mau exemplo seria da parte de um filho de São Francisco. Seria talvez um germe de morte para um filho, uma filha, um criado. E Deus pedir-vos-ia conta das almas que no dia em que forem julgadas, pedir-vos-ia contas das almas no dia em que são julgadas as justiças. Não tomeis assinaturas também de jornais irreligiosos, imorais ou apenas levianos. Não sejais do número desses tolos, desses inconsequentes, que declamam contra as devastações da má imprensa e da doutrina que as apregoa, e que são os primeiros a sustentar e alimentar essa má imprensa com seu tostão cotidiano. Seria dar mau exemplo. Sede santamente rigorosos na questão de maus livros e jornais que atacam os vossos princípios. Transmiti essa inflexibilidade de ideias às pessoas sobre quem tiverdes influência salutar. Assim, poreis obstáculos contra este dilúvio universal de maus escritos que já amontoaram muita ruína. Não devem nunca os terceiros prestar juramento, senão em caso de necessidade. Evitarão dizer palavras desonestas e gracejos de mau gosto. A boa educação desaprova que se esteja, por qualquer motivo, fazendo afirmações categóricas. A piedade deve ser a fina flor da verdadeira polidez. Detesta essas asseverações que indicam falta de respeito para consigo mesmo e para com os outros, e a desonra de Deus. Sobretudo, quando seu nome 3 vezes santo é chamado em testemunho, sem discernimento e discrição. Nada de juramentos inúteis, pois. O terceiro deve ainda evitar cuidadosamente ser autoritário e pretensioso, sobretudo em matéria de devoção. Falai sempre com reverência e devoção, diz ainda nosso amável doutor, não com ares de superioridade e afetação, mas com espírito de mansidão, de caridade e de humildade, destilando quanto souberdes o mel delicioso da devoção e das coisas divinas, ora para uns, ora para outros, pedindo a Deus no recôndito de vossas almas que derrame este santo orvalho no coração daqueles que vos amam, e abstendendo-vos cuidadosamente de proferir palavras desonestas, porque mesmo quando não for má a vossa intenção, os que as ouvem podem entendê-las de outro modo. Se não cogitamos no mal, o maligno pensa muito e serve-se sempre secretamente dessas más palavras para ferir o coração de alguém. Mas, quanto a trocadilhos que se fazem na intimidade, com alegria e modéstia e com chiste, são permitidos na boa sociedade. Somente é preciso não resvalar da alegria honesta para a zombaria, pois a zombaria provoca o riso e desprezo do próximo, mas a alegria provoca o riso com liberdade simples, franqueza confiante e familiar, aliada à gentileza de palavras.
Os terceiros devem ter o cuidado de manter entre si e com os outros a caridade e a benevolência. Devem esforçar-se por apaziguar as discórdias onde quer que estiverem. Entre si, os terceiros devem constituir um só coração e uma só alma. Seria um muito mau exemplo o espetáculo de uma fraternidade em que se houvesse discussões e divisões, cabalas e espírito de partido, invejas, tagarelices, tudo que, numa palavra, autorizasse os mundanos a citar este verso, já demais célebre. Na alma dos devotos poderá haver algum pouco de fé? Sede unidos entre vós, caros terceiros, mesmo se para adquirir essa graça for preciso fazer sacrifícios recíprocos às expensas de um amor próprio ferido. Não consintais que o rancor subsista em vosso coração. Se vos ofenderem, sede os primeiros a procurar reconciliar-vos com aqueles que vos têm ofendido, ou antes, para fazê-lo reconciliar-se convosco. Procedendo deste modo, com tato e prudência, obtereis a amizade de vossos irmãos, e edificareis o próximo grandemente. E se o sucesso da reconciliação não corresponder à sinceridade de vossa diligência, não será por isso menor o vosso merecimento diante de Deus. Amai o vosso próximo, mas sobretudo aqueles que Deus quer que ameis de preferência, isso é, aqueles com que tendes convivência, pais, amigos, vizinhos, todas as pessoas com que tiverdes trato diariamente. E não basta ter a doçura do mel com os estranhos, mas também a doçura do leite com os criados e vizinhos próximos, pois muito erram os que na rua parecem anjos e em casa diabos. Não vos esqueçais que a primeira caridade começa por casa, e que a regra que quer que deis às vossas respectivas famílias, devem os terceiros esforçar-se para dar bom exemplo, primeiro com vossa língua. Pedi, pois, a Deus dom de guardar a língua. Exercitai-vos com esforços cotidianos, até vos terdes assenhoreado de tão temível instrumento quando mal usado, mas tão poderoso para o bem quando dela se serve devidamente. Não escreve ainda São Francisco, não há pior maneira de maldizer do que dizer demais, escreve ainda São Francisco de Sales. Quando se disse menos do que se deve, é fácil acrescentar, mas depois de ter falado demais é difícil desdizer-se. Se observardes a caridade, se vos fartastes deste licor celestial, 1000 vezes mais doce que o néctar, fareis com que transborde sobre os outros, por uma dessas graças preciosíssimas que nosso Senhor concede às almas que, amando-o sem medida, amam ao próximo sem limites, a seu bel prazer. Por toda parte onde fordes, levareis a paz. Tereis a graça de estado para vos insinuardes, à maneira dos anjos, com movimentos doces e graciosos nos corações que vos repelem. Atraireis uns para os outros pela influência misteriosa de Jesus, vivendo em vós, e assim passareis pelo mundo, nas vossas famílias, nas vossas paróquias, dando bom exemplo, espalhando o bom perfume de Jesus Cristo e chamando o próximo ao seu conhecimento e seu amor. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Filomena, São Francisco de Sales, nosso Pai Seráfico São Francisco, Santo Antônio, todos os anjos e santos do Senhor. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.